Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre eleições de 2022. E agora nós vamos falar sobre as coligações e as federações partidárias, que é algo recente no direito brasileiro, as federações partidárias. Então vamos lá, vamos começar falando sobre as coligações. E a informação de imediato que ela se mantém apenas para as eleições majoritárias. Recordando, eleições majoritárias envolvem os cargos de presidência e vice-presidência, governador, vice-governador, né, consequentemente, e Senado Federal. Esses são os cargos nas eleições de 2022 que seguem as eleições majoritárias, que seguem como critério de escolha o sistema majoritário. Obviamente, aqui se inclui o chefe do executivo municipal, cargo de prefeito e vice-prefeito, mas não é o caso das eleições de 2022. Isso é bem importante registrar, né, a questão da manutenção das coligações apenas para as eleições majoritárias. Nesse caso, a coligação ela pode ser feita por partidos ou também por federações partidárias, que é a novidade que nós vamos ver daqui a pouco. Outra informação bem importante é que não existe a verticalização, ou seja, a coligação feita no plano federal não precisa ser repetida no plano estadual, no caso das eleições de 2022. Essa orientação, né, ela vem juntamente com a emenda constitucional número 97 de 2017, que trouxe uma nova redação para o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição. Né? Sempre legal a gente fundamentar, então eu trago o dispositivo para cá. O que temos atualmente como a redação para o parágrafo 1º do artigo 17? É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Tentando fazer o registro aqui. Nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecerem normas de disciplina e fidelidade partidária. Deixa eu só colocar aqui. Esse vai agora. Agora sim, não estava marcando, né? Então, vamos registrar aqui, como eu estava desejando fazer ali. Regime de suas coligações nas eleições majoritárias, certo? Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. E outra informação que eu disse anteriormente é justamente a não obrigatoriedade de verticalização, que está aqui, né? Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Ou seja, vamos reforçar isso. Com a emenda constitucional número 97 de 2017, nós tivemos o fim das coligações para os cargos em disputa pelo sistema proporcional. Ou seja, recordando que já vimos em vídeo anterior e que vamos ver ainda um específico sobre o sistema majoritário e sistema eleitoral. Para as coligações, para o sistema proporcional, os cargos em disputa são deputados e vereador, né? Deputado federal, estadual, distrital e vereadores. Com a emenda constitucional número 97 de 2017, nós tivemos o fim das coligações para estes cargos, a possibilidade de coligações. No texto da emenda 97 de 2017, sem que isso fosse incluído no texto da Constituição, por ser uma regra de transição, no artigo 2º ficou disposto que essa vedação passaria a ser aplicada nas eleições de 2020. Né? Então, estamos em 2022. Já em 2020, já não foi possível a celebração de coligações para as eleições proporcionais. Tá?
Na lei das eleições, que é a Lei 9.504/97, também foi necessário fazer alterações, né, em virtude da emenda constitucional que nós acabamos de ver, e tem aqui o registro para também facilitar a visualização e termos por hábito sempre buscar a fundamentação para a regra, né, que é apresentada, a redação anterior e a redação atual, essa com base na emenda, mas que foi trazida pela Lei 14.211 de 2021. Né? Então, antes, previa-se a possibilidade dos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, também proporcional ou para ambas. E aqui tinha uma regra interessante, né? Que era possível fazer mais de uma coligação para eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. Né? Então, a possibilidade de uma coligação mais ampla para o majoritário e mais de uma coligação para a disputa dos cargos pelo sistema proporcional. Isso, portanto, acaba com a emenda que a gente acabou, né, de ver, com a emenda 97 de 2017. Nova redação foi necessária, por isso essa redação em especial, né, ela deixa de ter aplicação, e nós ficamos com a redação atualizada pela Lei 14.211, que faculta aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária. Então, confirmando tudo que nós colocamos ali no início do vídeo. Isso é relacionado às coligações e que ficam restritas ao âmbito dos cargos disputados pelo sistema majoritário. As federações partidárias, né, onde temos a maior novidade. Ela vem, a possibilidade de federações partidárias, ela é trazida para o sistema eleitoral brasileiro com a Lei 14.208 de 2021. Essa lei, ela produz alterações tanto na lei dos partidos políticos, ou seja, a Lei 9.096 de 95, quanto também na lei das eleições, que é a Lei 9.504 de 1997. Tá? Basicamente, nós vemos essa alteração de forma mais evidente, e eu destaco para vocês aqui o artigo 11A, né, que é alterado, né, incluído pela Lei 14.208, que traz esse detalhamento do que seria essa federação partidária. A possibilidade de 2 ou mais partidos políticos se reunirem, né, em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o TSE, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Tá? E aplicando-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária. Tá? É interessante observar que a Lei 14.208, ela teve veto total da Presidência da República. Eu destaco aqui qual foi a mensagem desse veto, mas essencialmente a motivação do veto, né, foi que seria, né, uma forma de trazer, de buscar novamente as coligações partidárias, que seria uma forma de dar um ressurgimento às coligações partidárias, né, que a gente viu que para as eleições proporcionais foram vedadas com a emenda constitucional, né, de 2017, com a emenda 97 de 2017, e que isso também seria uma maneira, né, de ludibriar as ditas cláusulas de barreira ou as regras de desempenho partidário, né, para acesso aos recursos do fundo partidário e a propaganda gratuita no rádio e na televisão. Né? Então, seria uma forma, né, de neutralizar o fim das coligações partidárias. O interessante é que o veto se deu no dia 6 de setembro de 2021. Em 27 de setembro de 2021, esse veto ele foi derrubado pelo Congresso Nacional. Né? Como é interessante recordar, no sistema de freios e contrapesos, e um projeto de lei é um excelente exemplo para nós visualizarmos essa relação entre os poderes. Após, né, o veto
pelo presidente da República, é uma das situações em que nós vamos ter a reunião do Congresso Nacional para apreciação desse veto. O dispositivo constitucional que fundamenta esse procedimento está lá no artigo 66, né, que diz preliminarmente que a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que aquiescendo sancionará. Então, essa é a hipótese de sanção. Agora, a possibilidade de veto está no parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto, que é exatamente o que nós acabamos de ver, né? Que foi um veto total, ou seja, né, entendeu-se que havia toda uma inadequação e inconstitucionalidade na Lei 14.208. Esse veto ele é derrubado, nós estamos vendo aqui como que isso se dá, né? Então, apreciação e sessão conjunta, não isoladamente pela Câmara ou pelo Senado, mas sim pelo Congresso Nacional, e ele só pode ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, né? A maioria exigida é a maioria absoluta. Esse texto aqui, né, ele é a redação anterior à emenda constitucional 76 de 2013, e a diferença para a redação atual dada pela emenda constitucional 76 é justamente a questão do voto ser secreto para derrubada, para apreciação do veto. Então, ele deixa de ser secreto. E foi o caso, né, o veto ele foi derrubado e a lei, né, foi então promulgada. No entanto, né, paira sobre ela uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, vamos lá, seguindo nos freios e contrapesos, aqui, bem completo o exemplo. Ação direta de inconstitucionalidade 7021, que até o momento nós já tivemos decisão, né? E essa decisão que eu estou destacando aqui é um referendo na medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 7021 de 2021, né? Porque foi referendada a liminar a apreciação feita pelo ministro Roberto Barroso, e eu destaquei alguns trechos do acórdão para a gente compreender o porquê que o Supremo Tribunal Federal, até o momento, não visualiza inconstitucionalidade na lei que criou as federações partidárias no Brasil. E, essencialmente, o fundamento é a consideração de que não há identidade não há equivalência entre federação partidária e coligações partidárias, e que, portanto, perfeitamente possível a manutenção dela no sistema, né? Então, diz aqui o ministro Barroso, a federação partidária possui importantes pontos de distinção em relação às coligações, que em boa hora foram proibidas, né? As coligações consistiam na reunião puramente circunstancial de partidos para fins eleitorais, sem qualquer compromisso de alinhamento programático. Tal fato permitia, por exemplo, que o voto do eleitor, dado a um partido que defendia a estatização de empresas, ajudasse a eleger o candidato de um partido ultraliberal, ou vice-versa. A fraude à vontade do eleitor era evidente. Então, havia muita coligação, no caso do sistema proporcional, né, que foi excluído pela emenda constitucional 97, o principal fundamento é que a coligação era por interesses muito circunstanciais e que não havia um vínculo, primeiramente, a ser mantido, e que, né, imediatamente após o término das eleições, essa coligação, né, não restava nenhum compromisso entre os partidos coligados, e que isso afetava, inclusive, o voto do eleitor, né, que já lidava ali com uma coligação, eventualmente, sem essa identificação ideológica entre os partidos coligados, e que, na sequência, né, aquela coligação não tinha qualquer perenidade e, né, o voto desses parlamentares acontecia das inúmeras maneiras, muitas vezes divergentes do programa, né, que se esperava da expectativa daquele eleitor. E aí o ministro Barroso ele continua, ele diz assim, já a federação partidária, embora assegure a identidade e a autonomia dos partidos, porque essa é uma característica bem importante, eu sugiro a leitura da Lei 14.208,
e sugiro as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que vão trazer maior detalhamento, a federação partidária promove uma união estável, ainda que transitória. Vejam que interessante, a lei prevê uma durabilidade mínima de 4 anos. Requer afinidade programática, que permita a formulação de estatuto e de um programa comuns à federação. 3, vincula o funcionamento parlamentar posterior às eleições, né? Então, a conclusão aqui do Supremo Tribunal Federal para né, a improcedência, ao menos até o momento, nessa análise, neste acordo, que é um referendo na medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade, é que as federações elas não vão representar a transferência legítima de voto e que elas realmente, né, se diferenciam das coligações, não é uma retomada, não é ludibriar o fim das coligações, e não tem os mesmos impactos negativos, aí voltando aqui à redação do próprio Supremo, sobre o sistema representativo que acontecia, né, na análise política, e que fundamentou a reforma pelo fim das coligações no sistema proporcional, que é o que ocorria, né, nas antigas coligações proporcionais. Então, em relação às federações partidárias, teoricamente falando, o que temos é isso, né? De onde elas surgem, e todo o envolvimento aí dos poderes, com veto, derrubada do veto, já uma análise do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, né, eu destaco a vocês, e a fonte é do próprio Tribunal, do Superior Tribunal Eleitoral, das 3 federações partidárias que foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral para o pleito de 2022. São essas, né? São 3, e como vocês podem identificar ali, né, vai ter uma nomenclatura específica e vai ter a indicação dos partidos integrantes que vocês podem ler ali, né, com tranquilidade, né? Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, que reúne Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil e Partido Verde, a Federação PSDB Cidadania, que, né, reproduz o nome dos partidos, e a Federação PSOL Rede, que também reproduz o nome dos partidos integrantes. Tá? Então, são essas as federações existentes até o momento no direito brasileiro. Como dito lá no primeiro slide, no caso dos cargos majoritários, né? Deixa eu voltar lá para a gente reforçar isso aqui. Nas eleições majoritárias, é possível a coligação de partidos e de federações partidárias. Então, fiquem bem à vontade para pesquisar, né, e ver as coligações que foram feitas para os cargos em disputa na nossa eleição de 2022 para os cargos do sistema majoritário. E lembrando que não há verticalização, né, não há a obrigatoriedade de coincidência entre a coligação realizada para o pleito federal e a coligação realizada para o pleito estadual. Acredito que seja isso, sempre lembrando, né, que estamos à disposição, uma breve introdução sobre o tema, e ficamos à disposição, né, para um maior diálogo, para trocar algumas dúvidas, e após, né, a realização da eleição, fazer uma análise dos dados mais concretos que foram aqui citados na abstração, né, da previsão normativa. Essa é a nossa equipe e seguimos aqui. Muito obrigada.